Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Lembrando que o nosso livro didático é o nosso livro Emai Ler e Escrever, volume 2 do quarto ano. Hoje nós teremos uma aula diferente. Vamos ter a aula 56 juntamente com a aula 58. Por quê? A aula 56 era a aula de segunda-feira, que foi ponto facultativo. Então, era a aula do dia 6/9. E eu juntei a aula do dia 6 com a aula 58, que seria a aula da sexta-feira, certo? Então, vamos lá? Na aula de hoje, ó, já pega aí o seu livro, abre na parte onde estão as atividades do ler e escrever. Vamos realizar na aula de hoje as atividades que estão da página 190 até a 195. Lembrando que nós estamos na nossa sequência didática, lendo e produzindo texto de divulgação científica. A atividade de hoje é a 5A, depois a 5B, a 5C, a 5D e a 5E. Vamos realizar na aula de hoje 5 atividades, mas não se preocupe que elas serão bem curtinhas, tudo bem? Então, nós vamos começar pela leitura do texto que está aqui na atividade da página 190, que é a atividade 5A, aprofundando o conhecimento sobre a dengue. Então, na aula anterior, nós falamos sobre a febre amarela, que também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e hoje vamos falar sobre a dengue, que é transmitida também pelo mesmo mosquito, certo? Então, acompanhe aí a leitura com a professora. Primeira coisa que a gente observa é que o texto, ele inicia e tem logo uma fotografia, uma imagem. Quem que está aí nessa imagem, pessoal? Quem é esse mosquito aí? É o mosquito Aedes aegypti. Embora, tá, as duas fotos, tanto da aula anterior como desta aula, estão no mesmo site lá da prefeitura, certo? De São Paulo, ok? Então vamos lá. O texto começou, deixa eu voltar aqui no primeiro parágrafo. Saiba como a dengue é transmitida e o que fazer se for infectado. O que você deve fazer se você for infectado? Já pegue aí a sua caneta grifa-texto, já pegue aí ou um lápis colorido e a gente vai destacar as partes importantes. Se houver sinais de alarme e choque, vá imediatamente a uma unidade hospitalar e não faça, em hipótese alguma, a automedicação. Que na aula passada a gente falou do risco de tomar um medicamento que é muito perigoso no caso de dengue ou febre amarela, certo? Continuando aí a leitura. O mosquito transmissor permanece infectado por 6 a 8 semanas, duração de seu ciclo de vida. O processo de transmissão da dengue começa a partir de uma pessoa já infectada com o vírus. Entre um dia antes da febre até o sexto dia da doença, ela se torna transmissível, mas somente quando o mosquito Aedes aegypti pica o infectado. Então, como eu falei na aula passada, se a pessoa é picada pelo mosquito, né, desde um dia antes de começar a febre até 6 dias dos sintomas, ele está transmitindo e o mosquito vai ser infectado e vai infectar mais pessoas. Depois disso, o mosquito leva consigo o vírus. Após 8 a 12 dias de incubação, no mosquito, o vírus é transmitido para outras pessoas que forem picadas. Vale lembrar que o mosquito permanece o restante da vida infectado, o que dura entre 6 e 8 semanas. Então, o mosquito fica praticamente a vida toda contaminado. O que nós vamos sublinhar? O primeiro parágrafo, o segundo parágrafo inteiro, então, esse segundo parágrafo aqui, e o terceiro parágrafo, nós vamos sublinhar aqui, ó, após 8 a 12 dias de incubação, até a palavra infectado. Tudo bem? Façam aí, pessoal, as marcações no seu texto. Essas marcações aqui que são as partes importantes, certo? Podemos continuar já?
Agora aqui na página 191. Quais os sintomas da dengue? Após a infecção, sintomas da dengue variam muito. Pode não apresentar sintoma algum ou levar a quadros graves, como, por exemplo, hemorragia, que pode levar a óbito, que é levar à morte. Contudo, normalmente a primeira manifestação da dengue é a febre alta, entre 39 e 40 graus. Olha a diferença entre a dengue e a febre amarela. A febre amarela começa com uma febre baixa e quando a doença fica grave, a febre fica bem alta, entre 39 e 40. Agora, a dengue, ela já começa diferente. Ela começa, ó, com febre alta, tá? Então, já vamos sublinhar aí as partes importantes. A febre inicia sem motivo e dura de 2 a 7 dias. Além da febre, ó, ela vem acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, fraqueza, dor atrás dos olhos e o formigamento no corpo. A perda de peso e náuseas constantes são comuns. No período de diminuição da febre, que é entre o terceiro e o sétimo dia, alguns casos irão evoluir para a recuperação, mas outros casos podem apresentar sinais de alarme, podendo evoluir para o choque, que é a manifestação da doença na forma mais grave. Os sintomas geralmente são sangramento do nariz e das gengivas, e isso é hemorragia, tá, pessoal? Dor abdominal intensa e contínua, que não para, vômitos persistentes, que também não para, inconstância, sonolência ou irritabilidade e tontura. Então, essa inconstância, uma hora tá bom e daqui a pouco não está bom mais, né? Muito sono, irritabilidade e tontura. Já sublinharam aí, pessoal, as partes importantes? Ó, sobre o choque. O choque ocorre quando o volume crítico de plasma é perdido através do extravasamento. Aqui está explicando como acontece essa hemorragia, né? Que é os nossos pequenos vasos sanguíneos que se rompem, e aí eles vão, o quê? O sangue, ele começa, né, a aparecer. Alguns podem ainda apresentar manifestações neurológicas. Então, além da hemorragia, pode acontecer convulsões e essa irritabilidade. O choque é de curta duração e pode levar a óbito de 12 a 24 horas. Olha a diferença. Lá na febre amarela, a pessoa morre entre 7 e 11 dias. Aqui, no caso da dengue, entre 12 e 24 horas. Quer dizer, de um dia para o outro, a pessoa pode ficar em estado grave e morrer. Ou, se não evoluir para choque, a pessoa vai ter o quê? Uma evolução bem rápida. E se houver a presença de sinais de alarme ou de choque, a pessoa deve ir e retornar imediatamente ao serviço de saúde, certo? Concluindo aqui a leitura do texto. O que fazer se estiver com sintomas de dengue? O primeiro passo indicado para uma pessoa com sintomas de dengue é procurar o serviço de saúde mais próximo. Depois disso, ela vai ficar em casa. Ela vai fazer repouso, ingerir bastante líquido, ajuda. E esse líquido pode ser água, sucos, soro caseiro ou água de coco, que é o que normalmente os médicos pedem para a pessoa que está com dengue ingerir muita água, né? Porque ela perde muito líquido. E na presença de sinais de alarme e choque, que é a parte, é a evolução, né, para um caso grave da doença, vá imediatamente para o atendimento em unidade hospitalar. Então, procure um hospital. Não faça, em hipótese alguma, a automedicação, pois isso pode complicar o quadro, se tornar um quadro mais grave, certo? E o paciente deve retornar ao serviço de saúde para ser reavaliado, mesmo estando estável, porque o médico vai pedir um hemograma, que é um exame de sangue, para saber se está tudo bem. Vale lembrar que não existem medicamentos específicos para combater o vírus ou prevenir para que a pessoa não adoeça. Diferente da febre amarela, que tem uma vacina, a dengue, a gente não tem um remedinho que a gente toma e não pode pegar, não vai pegar a dengue mais.
certo? Então, qual que é a única forma de combatermos a dengue? Ó? Todos, mesmo, todos devem fazer o quê? Todos precisam se unir para acabar com o mosquito, porque se acabarmos com o mosquito Aedes aegypti, logo não haverá transmissão da dengue, certo? E uma dica muito importante: todos, mesmo que apenas com suspeita de dengue, devem sempre procurar um serviço de saúde, porque é uma doença muito grave. Tudo bem? Bom, com as partes que você destacou no texto, eu tenho certeza que você conseguirá preencher esse quadro de estudo sobre a dengue. Então, vamos lá? Qual é a forma de transmissão da dengue, pessoal? Bem fácil, né? Através da picada do mosquito Aedes aegypti. E quais são os principais sintomas? Nós vimos lá no texto e nós destacamos, ó. Os sintomas estão bem aqui, ó. Quais os sintomas da dengue? Na página 191. Então, eu coloquei aqui, ó. Febre, dor de cabeça, dores no corpo e articulações, fraqueza, dores atrás dos olhos, no fundo dos olhos, formigamento, náuseas, perda de peso e, nos casos graves, hemorragia. O que fazer se for infectado? Ó, também tem aí no texto. Aí no texto a gente tem, ó, um título com o que fazer. Ó, o que fazer se estiver com sintomas da dengue? O que a gente vai fazer? Procurar o serviço de saúde mais próximo, fazer repouso e hidratação constante, que é beber muito líquido. E, se o caso, né, evoluir para grave com o surgimento das hemorragias, procurar com urgência um pronto-socorro, um pronto atendimento. Como nós podemos, né? Como se prevenir contra a dengue? Quais são os cuidados, pessoal? Nós já vimos que não há uma vacina, não há um remédio. Então, qual que é a única coisa que a gente pode fazer? A gente pode eliminar o quê? Os recipientes que possam acumular água e tornar-se possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Então, como se prevenir? Eliminando esses recipientes para que o mosquito não possa ali botar os seus ovos e se multiplicar e desenvolver novos mosquitos. Então, pausa agora esse vídeo, copie aí no seu livro, na página 192, as respostas, certo? Agora nós vamos, pessoal, para a aula 58, certo? Então, aqui na nossa aula 58, a gente está continuando ó, na página 192. Então, essa atividade 5B, planejamento, planificação, que é você fazer um plano, e textualização, que é escrever, né? Escrever o quê? Um texto de divulgação científica sobre a dengue. Então, essa atividade seria para ser realizada na escola de forma coletivamente ou em dupla, mas nós vamos fazer aqui na nossa videoaula. Então, com essas informações aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Estas informações aqui, nós vamos transformá-las em um texto de divulgação científica. Tudo bem? Aqui a professora Juscelia já fez isso. Então, se você quiser, você pode copiar o texto que a professora escreveu. Mas se você quiser, você também pode criar o seu próprio texto aí na sua casa. Tudo bem? Então, eu gostaria que vocês utilizassem o caderno de língua portuguesa ou o caderno de tarefas para fazer esse registro. É só anotar esse título aqui e escrever livro Emai Ler e Escrever, página 192, certo? Então, vamos lá? Então, o que nós vamos fazer? Caros alunos, após estudarem os textos na atividade 5A e preencherem o quadro, vocês simularão o quê? A escrita de um texto de divulgação científica sobre a dengue para uma revista. Então, nós vamos simular, fazer de conta que vamos escrever um texto que poderia ser publicado numa revista. Esse texto ficará exposto no mural da classe como modelo para a escrita de outros textos de divulgação científica. Então, se fosse na escola,
esse texto iria lá para o mural, e aí os alunos iam olhar esse texto e escrever os seus textos a partir daí. Então, a primeira coisa que eu fiz foi escolher um título. Eu coloquei assim: dengue, transmissão e principais cuidados ao ser infectado. E peguei uma foto do mosquito. Olha só como que ela está aqui, ó, cheia de sangue. Que nas fotos anteriores, vocês viram um mosquito bem fininho, né? No caso, a fêmea. Vocês viram ele bem fininho, ó, como está aqui no livro, ó. Vocês observam que está bem fininho. Por quê? Porque não armazenou tanto sangue, porque não picou ninguém. Mas conforme vai a fêmea do mosquito Aedes aegypti vai picando as pessoas, esse sangue vai ficando acumulado aqui, esse sangue está totalmente contaminado. Tudo bem? Então, vejam como ficou o meu texto. A transmissão da dengue acontece durante a picada de um mosquito Aedes aegypti infectado com o vírus. A dengue não é contagiosa, ou seja, não pode ser transmitida de pessoa para pessoa. O vírus pode também ser passado de humanos para mosquito. Então, não pode ser transmitido de pessoa para pessoa, mas o vírus é passado de um humano para os mosquitos. Quando um mosquito Aedes aegypti, ao picar uma pessoa com dengue, adquire o vírus, podendo transmitir para outras pessoas. Após 8 a 12 dias de incubação no mosquito, então o vírus está lá guardadinho, o vírus passa a ser transmitido para outras pessoas que forem picadas. Após a picada, os sintomas podem surgir entre 5 e 15 dias. É importante estar atento aos sintomas que costumam surgir após os primeiros dias de infecção, como febre alta, dor de cabeça forte e persistente, quer dizer, uma dor de cabeça que não passa, manchas vermelhas na pele, dor no fundo dos olhos e dor nas articulações. Se apresentar qualquer um desses sintomas, o que precisa fazer? É importante buscar atendimento médico para que seja feito o diagnóstico e iniciado o tratamento adequado. Em alguns casos, como nós já vimos, pode haver o agravamento dos sintomas com o surgimento de pequenas hemorragias, né? Dor abdominal intensa e vômitos persistentes, que não passam. Ó, todas essas informações eu utilizei, ó, aqui da tabela que nós preenchemos. Caso apresente esses sintomas, procure o serviço de pronto atendimento com urgência. Aí eu coloquei uma pesquisa que eu fiz, ó, e aqui embaixo eu coloquei a fonte, ó, dos 2 sites onde eu pesquisei. A Organização Mundial da Saúde, que é o OMS, estima que anualmente 390 milhões de casos de dengue são registrados no mundo. E, atualmente, a principal forma de prevenção é o quê? O combate aos mosquitos, eliminando os criadouros de forma coletiva, ou seja, com a participação da comunidade. Eu estimulo a estruturação de políticas públicas efetivas para o saneamento básico e o uso racional de inseticidas. Então, além de todas as pessoas ajudarem, ó, com todas essas dicas aqui, a combater o mosquito Aedes aegypti, tem que os governos, né, criar políticas públicas, ou seja, criar meios que todas as pessoas tenham acesso ao saneamento básico, né, que é o esgoto sendo levado de forma encanada para as estações de tratamento de esgoto, são as pessoas terem acesso à água potável de qualidade. E esse uso racional de inseticidas são aqueles, você com certeza já viu que aí na sua rua ou na sua casa já passou o pessoal lá da vigilância epidemiológica fazendo o quê? Fazendo a aplicação de inseticida. Ou algum carro na rua que passa soltando uma fumaça, né? Essa fumaça nada mais é que um veneno para matar o mosquito Aedes aegypti. Então, só para a gente lembrar, alguns cuidados para prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti.
Mantenha as caixas d'água sempre fechadas, mantenha tampados os tonéis ou barris de água, então se você guarda água em algum recipiente, tem que ter tampa. Lave semanalmente com escova e sabão as vasilhas utilizadas para armazenar água ou também as vasilhas dos animais de estimação. Encha de areia até a borda o pratinho das plantas, olha só. Coloque o lixo todo, coloque no lixo todo o objeto que não for utilizado, que possa acumular água. Coloque o lixo sempre em sacos plásticos, né? Ou tambores, e mantenha a lixeira bem fechada, que aí você evita de acumular água e evita também de aparecer outros insetos. E mantenha as calhas sempre limpas, porque se estiver cheio de folhas e galhos aqui, a água não vai descer, ela vai ficar acumulada aqui e o mosquito vai se desenvolver, certo? Então, vou voltar um pouquinho. Este foi o texto que a professora Juscelia escreveu. Se você quiser, você pode copiar este texto aí no seu caderno. Mas se você quiser escrever outro texto, também pode. Então, o que que eu usei? As informações da tabela que estão na página 192. Eu usei uma imagem para chamar a atenção do leitor. Eu usei todas as informações que são importantes, como é transmitido, os principais sintomas e o que fazer quando aparecer os sintomas, e as formas de prevenção da doença, que são os cuidados, ó, para a proliferação do mosquito, certo? Então, no seu texto, se você quiser fazer um outro texto, precisa ter tudo isso. Tudo bem? Então, vou colocar o texto aqui para vocês novamente. Vocês vão assistindo, né, e pausando. Então, essa é a primeira parte do texto. Aqui a segunda parte do texto. E aqui a terceira parte do texto. Se você terminou de registrar o texto, você continue assistindo a videoaula para fazer as atividades a partir da página 193. Mas se você não acabou ainda, então pause o seu vídeo e termine de copiar. Agora, aqui na página 192, tem a atividade 5C, que é a revisão coletiva do texto de divulgação científica sobre a dengue, certo? Então, aqui na número 1, né, diz que seria feita uma discussão e que vocês falariam sobre os textos que foram lidos. Na questão 2, que depois da reescrita, vocês deveriam ilustrar, então pode ser um desenho, pode ser figura, pode ser fotos, podem ser imagens da internet, como eu procurei, para deixar o seu texto bem explicativo. Agora, aí no livro, a gente vai responder esta tabela. Sim, mais ou menos e não. Então, sobre esse texto que vocês acabaram de ler juntamente comigo, que eu produzi para a aula de hoje, nós vamos responder. O título do texto combina com o assunto tratado? Então, voltando lá no texto, vamos ver o título do texto. É dengue, transmissão e principais cuidados ao ser infectado. Então, esse texto aqui, ele está falando sobre isso mesmo? Está combinando, pessoal? Sim. O texto transmite conhecimentos de natureza científica? Sim, porque os sintomas. Quem que descreve os sintomas? O médico. Quem que disse quais são os principais cuidados que você deve ter se você sentir os sintomas? O médico. Quem que disse quais são as principais formas de combatermos o mosquito Aedes aegypti? A Organização Mundial da Saúde. Então, nós temos conhecimentos científicos. Os conhecimentos científicos são informados por meio de provas? Então, no texto tinha exemplo, tinha comparações, tinha a palavra de um pesquisador? Não tinha um pesquisador, mas tinha a palavra da Organização Mundial da Saúde. Então, olha só, a resposta é sim. E tinha também dados estatísticos, quando falou que 390 milhões, né, de casos de dengue no mundo.
O tempo verbal utilizado é predominantemente o presente? Então, o texto ele está escrito no tempo verbal presente? Sim, pessoal. O texto permite ao leitor a apropriação do conhecimento tratado? Então, se o leitor, né, fizer a leitura do texto, ele vai entender sobre o que esse texto está falando e vai se apropriar disso? Sim, pessoal. Ele vai levar esse conhecimento para ele, vai se apropriar. A linguagem do texto está adequada ao seu leitor e ao espaço em que seu texto irá circular? É clara e objetiva? Sim, meu texto ficou bem mais curtinho que os textos aqui do livro, né, pessoal? E está adequado a uma revista, com imagens para chamar a atenção das pessoas. O texto apresenta pouca ou nenhuma repetição de palavras para unir os dados apresentados? Sim, não fiquei colocando e aí, como muita gente coloca nos textos, né? O texto foi escrito utilizando sinais de pontuação adequado, pessoal? Sim. Agora, essas duas questões, vocês vão escrever aqui. De que palavras você tem dúvida quanto ao seu significado? Então, lá no texto que a professora Juscelia mostrou na aula de hoje, você tem alguma dúvida de alguma palavra do seu significado? Então, coloca as palavras aqui. E aqui, ó, você tem dúvidas, né? De que palavras você tem dúvida quanto ao seu significado e à ortografia, ou seja, da forma como se escreve, certo? Então, essa é a tabela da página 193. Na página 194, é a mesma atividade que nós já fizemos, né? Na atividade 5C, que é esse planejamento, que é fazer esse plano de como escrever o texto, né? Que é uma atividade individual. E aí, na atividade 5E, aparece novamente essa tabela, que começa na página 194 e 195. Como nós já respondemos da página 193, a gente vai fazer o quê? Apenas copiar o que nós já respondemos, porque são as mesmas perguntas. E a gente não vai fazer o texto duas vezes, o mesmo texto. Certo, pessoal? Ó, essa foi a última atividade da nossa sequência didática sobre textos de divulgação científica. Então, na próxima semana, vamos começar uma nova sequência de atividades. Não esqueçam de fazer as correções das atividades e também de registrar o texto que nós fizemos na aula de hoje lá no seu caderno de língua portuguesa, certo? Então, um beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau, gente!